O Complexo do Alemão é um dos maiores conjuntos de favelas do mundo. Localizado no Rio de Janeiro, a localidade foi palco de muita história. Ali, identificamos, há muitos anos, a existência de conflitos entre bandidos, operações especiais grandiosas, uma população que gosta do lugar que mora e muita polêmica. Hoje vamos levar a vocês a história do Complexo do Alemão, da formação até a ocupação feita pelo Estado, que é considerado uma das maiores intervenções da segurança pública em centros urbanos da história da humanidade. Venha conferir conosco detalhe por detalhe dessa impressionante história. Fala galera, eu sou Joel Paviotti do canal A Iconografia da História. Tô aqui mais uma vez com vocês para contar essa história. Eu já disse várias vezes aqui, tem vídeos que nós gastamos dias para fazer, tem vídeos que nós gastamos semanas para fazer e tem vídeo que nós investimos meses para fazer, entrevistando pessoas, lendo uma vasta bibliografia. E esse, eu tenho a honra de dizer que é um deles. Hoje vocês vão entrar numa saga na história do Rio de Janeiro, desde os anos 20 até os últimos meses. Então a gente vai entrar nessa saga e quem vai repertoriar essa saga pra gente, o fio condutor dessa saga, é a história do Complexo do Alemão, tá? Um dos maiores complexos de comunidades do mundo. A gente fez uma grande pesquisa e para que essa grande pesquisa vá para frente, para que o vídeo tenha uma grande audiência, exploda, a gente precisa do seu like, que se inscreva no canal e ative o sininho e que você tenha paciência de ficar sentado se entretendo com a gente aqui, porque hoje a gente vai ficar um bom tempo aqui conversando com vocês, mas eu tenho certeza absoluta que é interessantíssimo esse tema e vocês vão sair daqui conhecendo bastante sobre segurança pública, história do Rio de Janeiro, história das comunidades e também políticas públicas, tá bom? Tá bem completo, posso garantir isso para vocês. Edu, por favor, querido, roda a vinheta. Galera, hoje temos uma desafiadora tarefa de contar a história do Complexo Alemão com foco na ocupação do lugar pela polícia ali nos anos de 2010. E olha, é uma parada bem complexa para ser feita. Já faz alguns meses que a gente está estudando essa parada aí. E para dar vida ao nosso vídeo, nós usamos vários trabalhos muito bons, tanto os que dão voz para a comunidade, quanto os que dão voz para as forças de segurança, porque muitas vezes são visões diferentes. A ideia é ter uma visão mais ampla e plural do Complexo do Alemão, que é um assunto bastante complexo, como diz o nome mesmo. Então, pessoal, basicamente aqui nós usamos três principais referências como base, três trabalhos interessantes. E mais uma penca de artigos que a gente vai citando pelo caminho, reportagens, entrevistas. Mas a base do trabalho foram os livros, abre aspas, A Voz do Alemão, de René Silva e Sabrina Abreu. Esse cara, o René, ele é conhecido como porta-voz da imprensa do Complexo do Alemão. E é um sujeito bastante ético e competente. Muita gente conhece ele lá, inclusive a polícia, as forças de segurança, elas conversam com o René. O René, ele tem credibilidade tanto com as forças de segurança quanto com a comunidade ali do Complexo do Alemão. Então ele é uma voz da comunidade bastante importante, tá? E a Sabrina Abreu também. E para entender como funciona a mente das pessoas que moram no Complexo do Alemão, a mentalidade dessas pessoas, os hábitos coletivos do lugar, a gente precisou se aprofundar nesse livro que ele escreveu. Outro trabalho importante é o livro organizado por Rogério Greco, um grande jurista brasileiro. O livro chama-se A Retomada do Alemão. É a visão de três membros da área de segurança pública que participaram daquela tomada do Alemão, né? Eles chamam de retomada em 2010. Os caras que escrevem o livro são o jurista Rogério Greco, o André Monteiro, que é do BOP, policial do BOP, e o Eduardo Bettini, um grande policial federal. Também vamos usar aqui algumas partes do livro de Luiz Eduardo Soares, chamado Meu Casaco de General, para compreender as dinâmicas da segurança pública do Rio de Janeiro e sua relação com o comércio ilegal de entorpecentes e com as comunidades. Também indicamos muito esse livro desse grande antropólogo. Deixando aqui as principais referências, vamos iniciar nossa análise pela história do Complexo do Alemão. Então vamos comigo lá, gente, falar do Complexo do Alemão? Galera, o Complexo do Alemão é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro. Ele tem quase 2 milhões de metros quadrados de área e é formado por mais ou menos 13 comunidades. Há fontes que apontam que tem até mais que isso, há fontes que apontam que tem
menos. Galera, em 1993, o Complexo do Alemão passou a ser considerado um bairro pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Olha só, é só em 1993. E o seu IDH, ou seja, Índice de Desenvolvimento Humano, que é como a gente mede como um lugar é desenvolvido, é um dos menores do Rio de Janeiro. O IDH, né, do Complexo Alemão, é o indicador que ele avalia educação, expectativa de vida e renda. Enfim, tudo que tem a ver com desenvolvimento. Numa escala que vai de 0, pior desenvolvimento humano, a 1, que seria o melhor desenvolvimento humano. O Complexo do Alemão fica em 0,71. Já com relação ao Índice de Desenvolvimento Social, o IDS, medido através de indicadores que avaliam o acesso, saneamento básico, qualidade habitacional, grau de escolaridade e renda, o bairro Complexo do Alemão ocupa, né, a posição número 149 no ranking da cidade, com o IDS de 0,474, considerado bem baixo. Rapaziada, o Alemão é enorme. No censo de 2010, o último que foi realizado já estruturado e tabulado, estima-se que o Complexo do Alemão teria 60 mil habitantes morando em pelo menos 21 mil domicílios, com uma média de 3 moradores por domicílio. Hoje, atualmente, acredita-se que esse número pode estar acima de 100 mil moradores. É muita gente, é muita coisa dentro de um bairro no Rio de Janeiro e em qualquer lugar do mundo. Imagina um bairro com 100 mil pessoas. Bom, galera, o complexo tem uma longa história. E para entender os fatos que vamos dar destaque aqui, é preciso compreender a história do Complexo do Alemão desde lá do princípio. Então vamos lá, viaja comigo aqui no túnel do tempo. Essa história começa em 1920, quando um polonês chamado Leonard Karks vai... Eu não sei falar, coloca o nome aí, Edu, tá? Eu não vou me arriscar a falar esse bagulho aí, porque esse nome aí também é muito louco. Ele se mudou para a região e começou a plantar nas terras ali, tá? Ele era polonês, mas rapaziada, vocês sabem, né? Como que funciona o Brasil. Qualquer branco, de loiro ou de olho claro, gringo que vem aqui pro Brasil, as pessoas chamam do quê? De alemão, mano. E já era. E eu não sei falar o nome dele, eu chamaria o cara de alemão também. Você tá entendendo como é que é complicado, barato? Mas o cara era polonês. Bom, esse polonês loteou o terreno e aquilo começou a crescer. Mas a princípio era apenas um morro, chamado Morro do Alemão, que era terra do cara, o cara loteou, ele era polonês, mas chamavam ele de alemão. Nos anos de 1940, a Avenida Brasil foi construída e na região foram fundadas várias fábricas, entre elas o Curtume Carioca, que ficou muito famoso nacionalmente como produtor de couro. Galera, para quem não é no Rio de Janeiro, não conhece o Rio de Janeiro, a Avenida Brasil é uma grande avenida que praticamente corta o Rio de Janeiro inteiro, tá? É a principal via expressa que existe lá no Rio. Então, a Avenida Brasil, ela vai de ponta a ponta do Rio de Janeiro, ela é bastante grande, e essa construção da Avenida Brasil ajudou a pavimentar e a construir empresas ali perto do Alemão. A presença desse curtume, por exemplo, atraiu muitos operários ao local e foi constituindo a ampliação de moradias ali. O lugar foi inflando. O número de pessoas no Alemão aumentou também, principalmente com a migração de pessoas dos estados pertencentes ao Nordeste e do Sul também. As pessoas falam muito sobre a migração nordestina, mas teve migração sulista também, do pessoal do Paraná. Muita gente migrou para o Rio de Janeiro. E assim, pessoal, até teve algumas reclamações no outro vídeo que a gente fez da Nenê da Brasilândia, que a gente contou que ela era uma migrante nordestina, e jamais a gente tem o preconceito de achar que o migrante nordestino é algum problema aqui nos estados do Sul e do Sudeste, até porque pessoas de vários estados construíram esse estado aqui. A questão é que a migração dos estados do Nordeste foi muito grande para o Rio de Janeiro, e a culpa foi do estado que não organizou as coisas e criou bolsões de pobreza com gente que era do Rio de Janeiro, que era de Alagoas, que era do Mato Grosso, que era do Paraná. Então vamos parar de ter esse preconceito aí, porque eu estimo muito as pessoas que moram na região Nordeste, assim como estimo muito pessoas que moram em todas as regiões do nosso país. Beleza? Dito isso, nos anos 60 e 70 há uma onda migratória muito grande para o Rio de Janeiro. Foi nessa época, no final dos anos 70 e início dos anos 80, que o governador Leonel Brizola entrou no poder e fez um projeto chamado Uma Família, um Lote, ali no começo dos anos 80. Esse projeto é importante falar, pessoal, porque ele ajuda a regularizar lotes no Alemão e levou para o lugar ali, para o Alemão, serviços básicos como energia e sistema de água. Já pensou não ter isso na sua casa? Essa construção do Brizola tornou o lugar cada vez mais atrativo para se morar, pois o lote ali era barato e quem comprava já tinha uma escritura, evitando um possível despejo, porque todas as outras comunidades não tinham escritura. A verdade é que o Complexo do Alemão virou um monstro, galera. Uma grande comunidade com várias comunidades dentro, tá? O bagulho parece um país. No final dos anos de 1980, houve uma intensificação da violência no Rio de Janeiro. O mercado de venda ilegal de entorpecentes e o mercado de armas ilegais se tornou cada vez maior, principalmente nas comunidades cariocas. Atenção você que está chegando aqui agora no nosso canal. Quando
quando a gente fala comerciantes ilegais de entorpecentes ou comércio ilegal de entorpecentes ou de armas, é porque a gente não usa a palavra, que é a palavra que denomina mesmo, por questões de não poder falar isso na plataforma. Bom, nesse contexto, o Complexo do Alemão passou a ser chamado em algumas matérias jornalísticas de Faixa de Gaza do Rio de Janeiro. Para quem não conhece a Faixa de Gaza, ela é uma região que fica entre Israel e Palestina e o couro come lá, é muita treta mesmo. Os confrontos entre comerciantes ilegais de entorpecentes e as forças policiais e a elevação no número de assaltos marcaram o período dos anos 80 e início dos anos 90, e essas ações foram atribuídas aos líderes do comércio de entorpecente do Complexo do Alemão. Novamente, galera, a partir da década de 1990, o Rio passou por um intenso processo de desindustrialização, que provocou um aumento grande do desemprego, sem garantir as necessidades básicas da população, como por exemplo saúde, saneamento básico. Estamos falando de problema social, tá? Dentro do município. O Estado foi incapaz de conter o avanço da violência. A violência epidêmica, ela tem muito a ver com pobreza, tá, pessoal? Com o aumento do desemprego e da pobreza, né? Porque não tinha mais indústria, a população do Complexo do Alemão se viu enfrentando trabalhos precarizados e lutando contra o desemprego. Era uma vida muito dura lá dentro do Complexo do Alemão. Uma pesquisa realizada pelo IBASE, tá? Que é um grande instituto de pesquisas, em parceria com o Instituto Raízes em Movimento, a partir de dados coletados entre 2019 e 2020, concluiu que os moradores do Alemão vivem um processo histórico de exclusão, não tendo acesso a muitos direitos básicos até hoje. De acordo com essa pesquisa, galera, a comunidade que vive lá no Alemão enfrenta muitas vezes fome, a precariedade dos serviços de saúde, do fornecimento de água, do esgoto sanitário, né? E das relações precarizadas de trabalho, mano. A coisa não é fácil também, ali é um bolsão de pobreza. Quanto ao perfil dos moradores, os dados indicaram que 74% da população que vive no Alemão é negra, 51% são mulheres e 32% dos que vivem ali são jovens. Segundo essa pesquisa, 63% das pessoas que residem ali no Complexo do Alemão vivem com a renda máxima de até um salário mínimo. Então veja, 63% das pessoas vivem com uma renda máxima de até um salário mínimo. Dessas, 24% não contam com nenhuma renda oficial. Cara, a gente tá falando isso para vocês entenderem o perfil do Complexo do Alemão, das pessoas que moram lá. Eu não tô falando que todo mundo lá é pobre. Eu não tô falando que tem muita gente rica lá. Eu não tô falando de casos específicos. Cada caso é um caso, há suas exceções. A gente tá falando aqui de estatística mais global. Outro dado, pessoal, revela uma imensa desigualdade social que marca esse lugar, porque 39% dos idosos de 60 anos ou mais vivem no Alemão e ainda trabalham, e 21% dos jovens entre 15 e 17 anos já trabalham, e 27% desses jovens abandonaram a escola. Veja, são números impensáveis, por exemplo, para uma região da classe média, como por exemplo, ou da classe alta, como Copacabana e Leblon, onde você tem 99,9% dos adolescentes e dos jovens estudando, e que você tem um índice de aposentadoria aos 60 anos muito maior, tá? Aos 65, 70 anos. Galera, para entender melhor como é a organização do espaço ali do Complexo do Alemão, a gente vai usar o livro muito bom, inclusive, chamado Vida Social e Política nas Favelas, pesquisa de campo no Complexo do Alemão, que é organizado por Ruth e Maniche Rodrigues, tá? É um baita de um livro, tá? A gente se debruçou sobre ele, e para entender estatísticas do Alemão e o perfil da comunidade é muito importante. Essa é uma obra extensa, que mostra como se dá a participação política dos moradores do Alemão na busca de políticas públicas que garantam os seus direitos e apontem as ações públicas que precisam ser feitas na comunidade. A comunidade do Complexo do Alemão é bem ativa, eles são bem ativos politicamente. Os autores dos artigos presentes nessa obra que a gente está citando para vocês destacam a importância de se pensar o Complexo do Alemão como um espaço marcado por diferentes pessoas, por uma diversidade social e cultural enorme, mas com uma homogeneidade geográfica. Então os espaços são parecidos, mas as pessoas são bastante diversas e diferentes. Ou seja, o que une o conjunto de favelas é o espaço geográfico que elas compartilham, mas é preciso lembrar que há diferenças entre as organizações e como essas pessoas se organizam ali dentro, tá bom? A gente tá falando isso, pessoal, exatamente para ter um respeito, para vocês conhecerem a população que construiu esse espaço que a gente está comentando aqui, tá? Eu vou lembrar para vocês que vai ficar na barra aí os capítulos que a gente tá conversando, e primeiro é o capítulo para conhecer o alemão. Essas comunidades, no entanto, pessoal, partilham de problemas semelhantes no que se refere à falta de infraestrutura, à degradação ambiental provocada pelo povoamento desgovernado e à violência marcada pela presença do comércio ilegal de entorpecentes e por uma série de conflitos armados.
estabelecimentos. E essa é a parte que a gente vai entrar mais pesado aí. Comentando um pouco sobre o perfil das pessoas que moram ali, como é a parada, vamos dar uma olhada na história do crime dentro do Complexo do Alemão, que é uma parada que vocês gostam bastante. Ali no Alemão, a princípio, o poder ficou nas mãos de um cara chamado Amarílio da Glória Venâncio, conhecido também como China. Ele era um antigo assaltante de banco que ficou preso no Cândido Mendes e se filiou ao CV desde o início, desde que o CV era a Falange Vermelha. Ele é considerado membro da primeira geração do CV. China tinha um braço direito chamado Orlando da Conceição, também conhecido como Orlando Jogador, que vai ser um comerciante legal de entorpecentes, um bandido de segunda geração. A gente tem um vídeo contando a história dele de cabo a rabo aqui, a gente deixa no card pra você assistir. O jogador vai subir no mundo do comércio ilegal de entorpecentes até tomar o lugar do China. Então, Orlando Jogador amplia o comércio de entorpecentes lá no Complexo do Alemão. E ele vai montar um império do crime lá, tá? Ele cria um sistema, galera, de arrendamento de bocas que pacifica o conflito que existia entre quadrilhas rivais que atuavam ali dentro do Alemão. Com esse negócio de arrendamento de bocas, o cara poderia vender pó e erva nas bocas das comunidades do Complexo do Alemão e não precisava tretar com ninguém, era só pagar um aluguel pro Orlando. Essa pacificação promovida pelo Orlando Jogador vai dar origem a vários bandidos que depois vão ficar famosos no Rio de Janeiro. Quando você pacifica um lugar e o cara começa a vender sem muitos problemas, você vai tendo pessoas que vão crescendo ali no mundo do crime, né? Entre essas pessoas que foram crescendo no mundo do crime ali, e à vista do Orlando Jogador, estão o Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, e o Arnaldo Pinto Medeiros, que é conhecido como UE. Guarde esses dois nomes que é importante pra gente entender isso. Marcinho VP, pessoal, aprendeu muita coisa do que sabia no crime com o Orlando Jogador. E ele foi galgando posições dentro e fora do Alemão através da ajuda do jogador ali. O E também era um cara que era muito chegado do Orlando Jogador. Inclusive, o Orlando Jogador chamava ele de afilhado, ele chamava o Orlando de padrinho. Eles eram muito ligados e os dois se gostavam muito até um certo momento. Porém, em um determinado momento da vida, o E resolve trair Orlando Jogador, porque o E era bastante ambicioso e queria tomar conta do Morro da Deus e do Complexo do Alemão. Preste atenção nesse fato, pois ele vai se desdobrar em um período de violência e muitos conflitos do Alemão. A gente tem um vídeo aqui contando a história da traição do E que traiu Orlando Jogador em detalhes. Lá você pode conferir como foi treta demais esse bagulho. Mas aqui a gente vai falar bem por cima para vocês entenderem. Não vou deixar vocês sem explicação. O E, pessoal, fingiu que foi sequestrado e enviou uma mensagem por Orlando Jogador, que era todo poderoso do Complexo do Alemão. E o E pediu por Orlando Jogador juntar um dinheiro para pagar o resgate e soltar o E. Seria $100 mil. O Orlando Jogador, então, juntou essa grana com vários bandidos que ele conhecia, ele tinha muita moral, coletou o dinheiro e levou até o ponto de encontro. Orlando tinha mais de 100 homens sob o seu comando, tá, pessoal? Ele andava com pelo menos 30 homens armados, fazendo sua segurança pessoal. Quando o Orlando foi entregar o dinheiro, ele foi com poucos homens, porque o E, olha como é que o E pensou na vingança. O E havia dito que ele tinha sido sequestrado pelo BOP, pelo Batalhão de Operações Especiais. Aí pensa, pessoal, se o jogador leva até o encontro que ele achava que era com o BOP para soltar o E, ele leva muitos homens extremamente armados, corria o risco de, por exemplo, trocar tiro com o BOP, que não é bom para nenhum bandido. E aí, obviamente, que o Orlando Jogador, ele acabou, né, indo com poucos homens ali, 5, 6 homens. Aí que tá a fita. Quando Orlando Jogador foi entregar, na noite de 13 de julho de 1994, o Complexo do Alemão e o mundo do crime do Rio de Janeiro vão mudar para sempre depois daquele dia. Na hora que Orlando entregou o dinheiro, o E ligou para os comparsas e mandou executar o padrinho dele. Ele mandou executar o Orlando Jogador e todo mundo que tava com ele. Comeu bala pra todo lado. Cara, e aí o E mandou os caras dele, os homens dele, abandonar o Orlando e seus principais homens e o Monza dentro do Alemão. Pra vocês terem noção que fita. Esse fato aí vai transformar o E em um dos maiores traíras da história do Complexo do Alemão e vai mudar completamente a dinâmica no comércio ilegal de entorpecentes no Rio de Janeiro e dentro do complexo. Além de acabar com o império de anos, o complexo entrou em vários conflitos entre vários frentes de morro. Frente de morro é o comerciante ilegal de entorpecentes que fica lá no morro tomando conta, mas o morro não é dele. Aí entrou numa treta para saber quem ia ficar com o Complexo do Alemão. Depois de alguns anos, o Marcinho VP e o Beiramar vão vingar o Orlando Jogador em uma rebelião pesada dentro de Bangu 1, tá? É conhecido como o 11 de setembro brasileiro. Bom, o Complexo do Alemão ficou alguns meses nas mãos dos TC, o grupo que o E se aliou. Depois, boa parte do complexo foi retomado pelo CV, com Marcinho VP à frente e a ajuda de um cara chamado Elias Pereira da Silva, conhecido como
Elias Maluco, um cria lá de Vigário Geral, uma outra comunidade. Elias Maluco vai ficar na frente da Vila Cruzeiro, uma comunidade que fica ao lado do Complexo do Alemão. Foi nesse período, início dos anos 2000, que os baile funk na região da Grota, que é uma região dentro do Complexo do Alemão, ficaram famosos. Nessa época, vai ocorrer outro crime que vai ficar famoso na história do Complexo do Alemão: a execução do jornalista Tim Lopes. Tim fez algumas reportagens no Complexo do Alemão, tá, pessoal? E na Vila Cruzeiro. Em uma dessas matérias, Tim mostrou uma feira em que pessoas podiam comprar erva e pó à vontade, como se fosse aqueles mercados municipais que o cara fica gritando: olha o peixe tá 5, tá 10, não sei o que leva 5. Uma fila de viciado, tá ligado? Lá na Vila Cruzeiro, Tim captou imagens fortíssimas. A reportagem ganhou prêmios internacionais e colocou em cana vários bandidos famosos, como por exemplo um bandido muito famoso na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, chamado Renato de Souza Paula, conhecido como Ratinho. Guarde esse nome do Ratinho. Em 2002, Tim estava novamente no Complexo do Alemão e na Vila Cruzeiro para fazer uma reportagem sobre bailes funk envolvendo menores. Galera, essa é uma fita muito doida, que quando a gente estava lendo, o Tim, ele recebeu muitas ligações anônimas de pais que as filhas, quando não iam no baile funk, muitos dos criminosos obrigavam as filhas dos caras a irem, ou tinha retaliação se elas não fossem. E aí nos bailes funks lá, elas eram uma espécie de atração para os outros caras irem. Bagulho muito sinistro mesmo. O Tim já havia captado muitas imagens dessa fita e tinha praticamente terminado a matéria, mas ele era teimoso, mano. Ele iria passar, a matéria ele ia passar no Fantástico, no Jornal Nacional, e ele queria fazer mais uns takes. Ele ia denunciar uma série de bandidos, como Elias Maluco, e novamente o próprio Ratinho, que estava em liberdade depois que ele foi preso lá na reportagem da feira que o Tim fez. Tim, não satisfeito com as imagens, resolveu voltar para a comunidade e fazer mais algumas gravações, e foi infelizmente um erro fatal. Mas obviamente que a culpa não é da vítima, tá? A culpa são desses monstros que fizeram isso com ele. Ele foi reconhecido pelo Ratinho, foi sequestrado e passou por muito sofrimento até perder a vida, tá, pessoal? O crime que tirou a vida de Tim Lopes no Complexo do Alemão entrou para a história e mudou totalmente a forma como a imprensa cobria os crimes dentro ali da comunidade. O crime também deu início, pessoal, a uma caçada para pegar o Elias Maluco, e o Complexo do Alemão ficou praticamente ocupado por meses. O Complexo do Alemão e a Vila Cruzeiro. Vocês vão ver depois, a hora que a gente explicar. A gente tá falando da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, mas eles são bem perto, assim. A única coisa que separa eles é uma região geográfica ali de mato e uma elevação. Mas elas são certinhos, e os bandidos trocam de lugar sempre ali. Por isso que a gente tá falando essas duas coisas pra quem não conhece a geografia ali. Mas a gente vai falar mais especificamente disso, tá? Bom, pessoal, Elias Maluco e Ratinho são presos, né? E o Complexo do Alemão passa novamente por um conflito de territórios que leva a muito sofrimento para a coitada da população, que já sofre com um monte de coisa que eu já falei para vocês. Esse crime e o envolvimento de menores como vítimas fez com que nos anos subsequentes, os governos municipais, estaduais e federais olhassem para o Complexo do Alemão e falassem assim: pô, não tem mais como deixar esse lugar desse jeito, tá? Muita coisa acontece aqui. E foi por essas e outras, pessoal, que o Complexo do Alemão virou um símbolo da bandidagem no local, ali, de bandidos perigosos no local, que na época, Luiz Inácio Lula da Silva chegou a visitar o complexo, e o bairro foi incluído nas obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O governo estadual e federal, pessoal, também lançaram um programa chamado Territórios da Paz, que visava levar o estado para dentro do Alemão, cara. Nesse programa, galera, os Territórios da Paz, foram instaladas algumas bases de polícia comunitária, uma ideia que na época estava em voga, né? Uma tentativa de mudar a noção da polícia, ter uma polícia mais cidadã, mais democrática, que fosse mais próxima da comunidade, principalmente das comunidades pobres. E além desse programa, que foi lançado para evitar que jovens se envolvessem no mundo do crime, houve vários esforços de ONGs e esforços da própria comunidade organizada para tentar aí minimizar o crime ali dentro. No ano de 2007, o Programa de Aceleração de Crescimento do governo federal começou a ser implantado, chamado de PAC da Favela. O programa chegou do Complexo do Alemão e tinha como objetivo realizar, por exemplo, obras de saneamento básico, iluminação e alargamento de ruas. Pessoal, saneamento básico é muito importante. Um lugar que não tem saneamento básico, muitas vezes as pessoas têm uma expectativa de vida de 20, 15 anos a menos do que lugares que têm saneamento básico, que é basicamente água encanada, esgoto tratado e tal. Além disso, o PAC previa a construção de 4 conjuntos habitacionais que tirariam as pessoas de moradias precárias e
também, além desses 4 conjuntos educacionais, eles formariam uma escola estadual de tempo integral, chamada Jornalista Tim Lopes, e o Centro de Geração de Trabalho e Renda, e também uma obra muito polêmica, que daqui a pouco a gente vai falar dela mais, que é o teleférico que passava sobre o complexo de favelas, o teleférico do Alemão. Galera, na segurança pública, é bom colocar isso, a polícia não trabalha sozinho, ela precisa ter Estado em outras formas, como escola, lazer, emprego, saúde. Senão não resolve nada, só a polícia sozinha não resolve nada nesse país. Os governantes muitas vezes fazem isso, não sei o que, bota a polícia, manda a polícia. Chegou uma época no complexo do Alemão de tiroteios que as crianças ficavam 60 dias sem aula por ano. Então você não resolve nada só com polícia. A gente contou toda essa história pra vocês, mas a gente gostaria que vocês entendessem que o complexo do Alemão acabou virando um símbolo do Rio de Janeiro e um símbolo de uma decadência do Estado. A política pública, pessoal, precisa de símbolos para demonstrar eficiência. O complexo do Alemão ficou muito conhecido pelos inúmeros conflitos e poderes paralelos que tinha ali dentro de um dos maiores complexos do mundo de favelas. Então, tá vendo que o complexo do Alemão vira um símbolo para a conquista do Estado, para o Estado melhorar aquele lugar? Qualquer um com ideia, qualquer político com ideia de modificar o Rio de Janeiro, de pacificar a cidade, precisaria com certeza usar o Alemão como exemplo. Daí para frente, vamos entrar em um novo capítulo do nosso vídeo especial, a ocupação do complexo do Alemão por parte da polícia, que é uma parte que a gente vai focar bastante e contar para vocês todos os detalhes que a gente conseguiu coletar. Prestem bastante atenção, pois temos que explicar o contexto político, histórico e como tudo isso desembocou na prática. Galera, a partir de 2008, Sérgio Cabral, que na época era governador, e o seu secretário de segurança, José Mariano Beltrame, encabeçaram uma política chamada UPPs, Unidade de Polícia Pacificadora. A primeira unidade de polícia pacificadora, ela foi implantada exatamente no ano de 2008, no Morro Dona Marta, na comunidade Santa Marta, ali na região de Botafogo. Depois disso, várias outras favelas do Rio foram ganhando essas unidades. A ideia desse policiamento comunitário, pessoal, da unidade de polícia pacificadora, é que haja substituição da polícia de combate, de confronto, para uma polícia de prestação de serviços em segurança pública, que respeite mais a cidadania do cidadão a todo momento, que consiga construir laços importantes ali com a comunidade, tá? Ajudando a construir creche. Tanto que um dos comerciais do programa UPP era uma policial soltando pipa com um garoto, para que criasse laços assim saudáveis entre os agentes do Estado e as pessoas que moram na comunidade. Que é bastante difícil, porque sempre foi uma relação muito truculenta assim que eles tiveram. Bom, nesse sentido, o projeto da UPP prevê mais que policiamento. Ele vê um conjunto de outros serviços privados e públicos que atendam a população e que tenham a ajuda da polícia. Mas como fariam para instalar as UPPs dentro das comunidades? Porque o Rio de Janeiro, muitos morros são tomados e tem até barreiras em que a polícia não consegue entrar e o Estado não consegue entrar de várias maneiras. Bom, o Estado do Rio precisou organizar operações armadas para expulsar esses comerciantes ilegais de entorpecentes do lugar, esses bandidos. E eles chamaram essas operações de pacificação de comunidades. E é dentro desta política que o complexo do Alemão entrará para a história como o último refúgio do comércio ilegal de entorpecente e das organizações criminosas na época. O complexo do Alemão e a Vila Cruzeiro foram os dois lugares mais complicados de se entrar. E a gente vai contar aqui para vocês como é que foi complexo isso. Foi uma operação mesmo de conflito. A Vila Cruzeiro, pessoal, fica exatamente do lado do complexo do Alemão. A separação é apenas por uma trilha e meio relevo no meio do matagal, como vocês podem ver no mapa. Conforme foram acontecendo as pacificações, muitos bandidos passaram a se intocar na Vila Cruzeiro e no complexo do Alemão. Então, conforme você ia, por exemplo, pacificando a Santa Marta, você ia pacificando o Vidigal, Formiga e tal, se ia pacificando esses lugares, esses bandidos, eles iam fugindo para outros lugares, tá? E boa parte desses caras fugiram para a Vila Cruzeiro e para o Complexo do Alemão, porque até então as pessoas achavam que ali seria impossível da polícia invadir. Tinha muita arma, tinha muita gente, tinha muito cara, geograficamente era muito difícil. E conforme foi juntando cada vez mais bandidos, tá? O lugar ficou cada vez mais difícil de se invadir. E o governo, então, pessoal, tinha como principal objetivo, para demonstrar que essa política deu certo, tomar o Alemão, demonstrar o poder, o simbolismo da política. Olha, aqui não tem mais comércio ilegal de entorpecentes, cara. Aqui não vai ter mais isso. Mas a gota d'água para acelerar a ocupação foram os ataques orquestrados de organizações criminosas que perderam terreno dessas pacificações. Então, essas organizações criminosas, elas começaram a ir no asfalto
tá? E aterrorizar as ruas. E eu não tô falando de comunidade só não, mano. Tô falando da Zona Sul, do asfalto mesmo. Pelo menos 15 dias de ataques em 2010 deixaram 27 pessoas sem vidas, 46 veículos incendiados, vários ônibus, atrasou a vida de todo mundo. Porque o que acontece? Era uma reação dos bandidos à força que o Estado estava impondo ali. Dizem que o principal responsável pela ordem de barbarizar tudo foi o Elias Maluco e a cúpula do CV. Aí não teve como segurar mais a ocupação, tá? Eles precisavam fazer isso. Inclusive, vários desses chefes do CV, eles foram enviados para presídios federais e tal, isolados, para enfraquecer, né, a organização dos caras. Sérgio Cabral e o José Mariano Beltrame, desesperados com essa algazarra que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, esses atos coordenados, eles foram procurar o ministro da Defesa na época, o Nelson Jobim, sujeito muito sério, tá? O Cabral foi preso depois, você já sabe de toda essa história, tal. A gente inclusive tá fazendo um roteiro sobre ele aqui, depois vai colocar para vocês aí o vídeo produto final. E a operação, pessoal, começou a ser costurada com as mobilizações das forças de segurança. Então o José Mariano Beltrame e o Cabral foram atrás das forças nacionais e federais e falaram assim, ó, chega, mano, vamos unir todo mundo e vamos invadir essa fita. E para contar a história da ocupação do Complexo do Alemão, nós fomos atrás da visão de dois personagens importantes, as Forças Armadas e a população do Complexo do Alemão. Por que isso, pessoal? Eu acho que não existe vídeo imparcial, tá? Mas a gente tenta deixar os dois lados. E não é que sejam dois lados diferentes. Há gente do alemão que pensa como a polícia e há gente do alemão que não pensa como a polícia. E a gente precisa ver como que isso impactou todo mundo. A sociedade geral, que é o nosso caso aqui, que estudou sobre isso, a população do alemão e as forças armadas que fizeram uma força descomunal, uma operação de guerra mesmo, de conflito civil, para tomar o Morro do Alemão. Então foi costurando com as forças federais que isso aconteceu. Agora vocês vão ouvir falar de coisas que talvez vocês nunca tenham visto na vida de vocês em qualquer lugar do mundo. Vamos usar como base para passar a visão dos policiais o livro A Retomada do Complexo do Alemão, que nós já indicamos aqui. O livro ele é escrito em 3 mãos. O Rogério Greco, que é um grande jurista lido nas universidades de direito, muito famoso e competente, até avisei ele que a gente estava fazendo um vídeo do livro dele, tá? E também quem ajuda ele a escrever o livro é o André Monteiro, que era do BOPE, e por fim o Eduardo Bettini, da Polícia Federal. O Greco participou dessa operação grandiosa aí como observador, tá? Dos direitos e tal. E a Polícia Federal na contenção, na ajuda, e o BOPE na linha de frente mesmo, né, mano? Trocando o tiro. São 3 nomes bastante importantes da segurança pública que acompanharam por dentro a ocupação do Complexo do Alemão, e a gente leu o livro inteiro para ter a visão dos caras. Bom, galera, para ocupar o Complexo do Alemão, as forças de segurança precisavam ocupar a primeira Vila Cruzeiro, que é a região menor ali do lado do Complexo do Alemão e com menos poder de fogo, porque tem aquela fita assim, ó, se eu vou ocupar o Alemão, os caras fogem para Vila Cruzeiro, e lá depois você consegue sair pro meio do mato. Se eu vou ocupar a Vila Cruzeiro, eles fogem pro Complexo do Alemão, então eu teria que cercar a frente do Alemão para ninguém fugir e atacar a Vila Cruzeiro, certo, mano? Mas teve um desencadeamento, teve um fato que desencadeou essa ocupação. O governo do Rio de Janeiro, então, costurou uma coalizão que juntava Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, BOPE e Marinha. Galera, eram mais de 2.600 homens envolvidos nessa ocupação. Desde o cara mais tropa de elite que tem, o sniper do BOPE, general de exército, até o cara que tá ali, até o gari que vai limpar ali os espólios do conflito. Olha a mobilização que precisou para tomar a Vila Cruzeiro, que foi tomada primeiro do que o Complexo do Alemão. Então primeiro a gente vai falar da tomada da Vila Cruzeiro aqui, que fica do lado do Alemão. Na época, o governo do Rio não avisava que a comunidade seria pacificada, para evitar perder o efeito surpresa, tá ligado? Para tomar a Vila Cruzeiro, a estratégia foi essa, não avisar. Tá? E eles enviaram a tropa do BOPE, uma tropa de 150 homens, segundo o livro, e os blindados da Marinha Brasileira, tá bom, galera? Segundo o livro, na época, o frente da Vila Cruzeiro era o Fabiano Atanásio, a gente tem vídeo dele aqui, conhecido como FB da Penha. Ele ficou famoso daqueles bandidos fugindo, sabe? Um batalhão de operações foi cercado dentro da Vila Cruzeiro, um batalhão da PM. Aí os blindados da Marinha e o BOPE entraram para salvar os caras e ocupar a Vila Cruzeiro. No comando do BOPE estava o Tenente Coronel René, tá? Um cara muito bom também, muito conhecido do BOPE. São muitos homens que participaram, tá? Podemos citar vários deles, mas poderíamos estar cometendo também injustiças aqui. Então, se a gente esqueceu de algum nome, nos desculpe, tá, pessoal? Mas a gente pode falar, por exemplo, o comandante Mário Sérgio Duarte,
Duarte, que é o chefe da Polícia Civil, Alan Turnovski, o comandante da Marinha, Júlio Soares de Moura Neto, Rodrigo Oliveira do CORE, né, e seus homens ali da Polícia Civil, e muitas pessoas que participaram disso daí. Os bandidos, pessoal, colocaram barricadas, incendiaram carros no caminho e os blindados da Marinha iam passando, tá? Os blindados da Marinha iam passando, enquanto os membros do BOP e os fuzileiros navais da Marinha iam avançando frente a frente, trocando bala ali. O helicóptero da Polícia Civil ficava na contenção, ajudando a dar cobertura para os membros do Exército. Muita gente mesmo de tudo quanto é canto. Enquanto isso, outras tropas cercavam o alemão para que os caras não fugissem. Parte a pé, parte dentro dos blindados, um dia de trabalho intenso, muito tiro trocado, e aí os comerciantes ilegais de entorpecentes fugiram da Vila Cruzeiro pro Complexo do Alemão. É aquela imagem famosa dos caras fugindo, deixando até chinela havaiana no lugar e tal. Você vê que louco. E pra onde eles foram, pessoal? Eles foram pro Complexo do Alemão. Lembra que eu falei que os dois lugares eram próximos e os caras trocavam de lugar e não fugia por cada lugar? Mas a saída do Alemão já estava cercada pela policial militar e civil. Então os caras ficaram ali presos no Alemão. A Polícia Federal ajudou o policiamento e no trabalho de inteligência. Era hora de tomar o Complexo do Alemão. A Vila Cruzeiro foi ocupada no dia 25 de novembro. A tomada do Alemão ficou marcada para dia 28 de novembro. E o governo avisou. O governo não deixou barato. Tipo assim, o governo falou assim, ó, já que os caras estão todos lá, a gente precisa avisar a população para pelo menos que não saia de casa, porque vai ser uma operação embaçada, né? Então a gente precisa avisar a população. Eles tinham a política de não avisar, mas o governo avisou. E acabaram fazendo isso para evitar a perda de vidas civis. Então, velho, todos os bandidos passaram a madrugada, várias madrugadas ali, 3 madrugadas preparando um barato para impedir que a polícia entrasse. No dia 28 de novembro, às 7h59 da manhã, o Complexo do Alemão passa a ser tomado pela polícia. Começa a invasão. O cerco incluiu, galera, 800 soldados e paraquedistas do Exército, 200 fuzileiros navais, 300 agentes da Polícia Federal e 1.300 policiais civis e militares do Rio de Janeiro. Mais de 2.500 pessoas envolvidas na tomada do Complexo do Alemão. Irmão, uma baita de uma operação de verdade. Pessoal, vamos lá então para a cronologia aqui, minuto a minuto para vocês. Às 8 horas, o CORE, que é a tropa de elite da Polícia Civil, chefiada pelo Rodrigo Oliveira, que a gente já citou o nome aqui, inicia a tomada do Alemão pelo Morro da Grota. 8h12 da manhã, os policiais controlam uma região conhecida como Areal, no centro do Complexo do Alemão, local muito estratégico. Lembrando que tinha várias barricadas ali que evitavam que os policiais entrassem, mas o blindado foi passando por cima de tudo. As ruas estão desertas, mas 2.500 denúncias foram feitas pelos moradores entregando onde estavam os líderes do comércio ilegal de entorpecentes. Então muitos moradores ajudaram, tá, nessa operação. Parte da população ajudava com fardos de água e comida para os seus policiais. 8h22, tá? Os primeiros bandidos presos são tirados do Alemão. Muita gente se entrega. Às 8h25, o chefe da Polícia Civil, Alan Turnovski, avisa a mídia e a Secretaria de Segurança Pública que o centro do Complexo do Alemão foi tomado e os bandidos estavam encurralados e que a polícia conseguia avanço. 8h35, veículos blindados da Marinha e da Polícia Federal chegam ao Complexo do Alemão para dar reforço à operação. 8h50, carros do Esquadrão Antibombas estacionam nas estradas do complexo. Uma ambulância do Exército entra no Alemão para socorrer os feridos que, enfim, ficaram feridos ali na troca de tiros. E tinha policial e tinha também bandidos. E finalmente, às 8h56, Rodrigo Oliveira, o subchefe de Polícia Civil, informa, abre aspas, já dominamos o Alemão. O território jamais será dado de volta aos criminosos. Fecha aspas. Às 9h24, agentes da polícia apreendem e fazem a primeira grande apreensão durante a operação. Os entorpecentes estavam na casa de um comerciante ilegal de entorpecentes, de um bandido. Às 9h49, após ocupar a área central, policiais conseguem chegar à parte alta do conjunto do Alemão, tá? Já sem troca de tiros. Às 10 horas da manhã, a polícia revela a apreensão de mais 2 toneladas de erva. Às 10h55, a polícia encontra a mansão de um comerciante ilegal de entorpecentes conhecido como Pezão. Tem um vídeo dele aqui, era um comerciante ilegal de entorpecentes, um bandido bastante famoso na região, tá? O Pezão, a gente tem uma história sobre ele aqui. O imóvel do cara, galera, era um triplex. Muito luxuoso. Às 11h30, jipes do Exército entram no conjunto de favelas do Alemão, porque o Exército vai ocupar ali depois que a polícia sair, tá? Meio-dia,
21h10, ou seja, 12 horas e 10 minutos, agentes de polícia prendem 4 suspeitos de comércio ilegal de entorpecentes. Um deles tinha tatuado Fernandinho Beiramar em um dos braços. 13 horas, o comerciante ilegal de entorpecentes Eliseu Felício de Souza, conhecido como Zeu, é preso, tá? Por que é importante citar isso? Ele era o único homem que participou da execução de Tee Lopes que ainda não havia sido preso ou executado, que ainda estava fugindo, alguns anos depois já do crime que ele tinha cometido. Às 14 horas, no Alto do Alemão, os policiais civis e militares hasteiam uma bandeira do Brasil e do Rio de Janeiro na parte mais alta do complexo. A partir daquele momento, o Complexo do Alemão, de muitas histórias e ocupado durante muitos anos por bandidos, estava nas mãos do Estado. E dali pra frente o Estado precisava definir o que fazer com ele. O que fazer agora que a gente tomou isso aqui e conseguiu expulsar os caras. A imprensa acompanhou de perto toda a operação, pessoal. A Globo, por exemplo, chegou a ganhar até prêmios internacionais. Inclusive, o jornal do Complexo do Alemão, Vozes das Comunidades, também se destacou. O René Silva, que a gente citou aqui no começo do vídeo, é um jovem do Complexo Alemão que cobria isso dentro do lugar, ele cobria as ações policiais e tal. E ele transmitia tudo e dava informações de lá, de dentro do Alemão, para as redes sociais, inclusive principalmente para a rede social do Passarinho, que agora virou um X. A gente entrou em contato com o René e mandamos algumas perguntas, algumas questões para ele, mas não deu tempo dele responder as perguntas que a gente fez, tá bom? Então a gente não conseguiu colocar ainda aqui. Se ele der a resposta, a gente coloca nos comentários. A ocupação do Complexo do Alemão, pessoal, foi comemorada na mídia e exaltada pelo governo como um sinal de que a violência e o comércio ilegal de entorpecentes estava sendo vencido, e ali era uma grande vitória. O exército ocupou o Alemão no final de dezembro de 2010 até dia 30 de junho de 2012, quando a UPP começou a funcionar efetivamente. No ano de 2012, 4 unidades de polícia pacificadora foram instaladas no Complexo do Alemão. A UPP Nova Brasília, a UPP Fazendinha, a UPP Alemão e a UPP Deus Baiana, tá? Além de delegacia de polícia. Para analisar esse impacto da UPP no Complexo do Alemão, e eu vi o que os moradores acham disso, porque agora é hora da gente ouvir os caras, saber o que os caras acham, a gente vai apresentar alguns depoimentos de jovens e de moradores de lá de várias idades. Esse material que a gente vai apresentar, essas falas, é retirado de uma dissertação de mestrado de uma mulher chamada Juliana Silva Correia. Nesse trabalho aí, muito bem feito da Juliana, que tem o título As Representações de Jovens Moradores do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, sobre a implantação das unidades de polícia pacificadoras UPP, ela dá uma pesquisada e conversa com os caras, com moradores dali, que vivenciaram tanto a ocupação do Alemão pela polícia e pelo exército quanto a montagem das UPPs e o que mudou na vida dele. Ela ouviu vários jovens da comunidade sobre essa ocupação, né? E a gente vai colocar aqui alguns fragmentos, mas novamente a referência vai ficar aí para vocês no primeiro comentário, como sempre. O primeiro que a gente traz é um jovem que trabalhou numa ONG, trabalhava numa ONG como fotógrafo na época, e ele falou que a ocupação foi bastante violenta porque as pessoas perderam direitos ali. A pessoa saía de dentro de casa e ela já era abordada pela polícia muito rapidamente. A polícia queria saber onde é que estava indo, a que horas voltava e tal. Uma jovem de 18 anos falou que a polícia e o exército entrava na casa das pessoas sem necessariamente pedir autorização, o que tirava também a liberdade das pessoas. Ela disse que na época dos comerciantes de entorpecentes, os caras não entravam na casa. Bom, é o que a moça está dizendo. Agora a gente vai falar de um jovem de 22 anos que era ligado ao comércio ilegal de entorpecentes, tá? Ele fazia trabalho pros caras. E esse cara é interessante a fala dele porque ele larga do comércio ilegal de entorpecentes, da vida bandida, na ocupação. Ele fala que ele viu o helicóptero rodando pra lá e pra cá, vários tiros, blindado entrando, ele viu que o negócio era louco, sabe, que a força que vinha pra cima era pesadíssima, e aí ele fala, ó, eu vi que não ia dar mais e eu tomei a minha decisão. E até hoje eu nunca mais meti a mão em nada e não me envolvi com nada de errado. Então o cara, ele acabou largando um crime depois de ter visto toda essa ação do Estado. O outro depoimento que a gente tem é de uma moça de 22 anos que mora lá. O que essa moça falou? Essa moça falou que mudou bastante as coisas quando o PP entrou, na época. Por exemplo, esse negócio de tiroteio, das pessoas serem baleadas sem ter nada a ver, na época, deu uma melhorada. E em termos de segurança mudou bastante. Mas ela achou que a liberdade dela foi cortada. Depois de algum tempo, as balas perdidas começaram a comer de novo e muito morador começou a perder a vida também. E a gente conseguiu conversar por áudio também com uma moradora que mora há 22 anos no Alemão e ela também deu um depoimento pra gente.
Pô, cara, olha só. De primeiro lugar, tipo assim, quem tá no Complexo Alemão, que é morador do Complexo Alemão de muitos anos, eu digo do outro lado, complexo mesmo, Canetá, Fazendinha, Grota, Nova Brasília, a galera é Comando Vermelho a Vera, né? Então, tipo assim, o Comando Vermelho tem a função de ser estado onde o estado não é. Então, pô, ninguém gostou, né, mano? Tu vai tirar os caras, você vai tirar uma estrutura que já tá enraizada, e você bota, porra, a polícia, né, mano? E de primeira não foi a polícia, de primeiro foi o exército. O exército funcionou pra caralho, mano. Foi papo de 2 anos, mano. Fizeram muita, eu lembro que no Campo do Sargento, fizeram muita festa, muito show. Eu lembro que o show que mais bombou foi o Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano, mano. Pra tu ter noção, encheu tanto que vagabundo tava alugando as lajes. E o alemão cantou em coro Zezé de Camargo e Luciano. Aí teve muito show ali na época. E o exército passava com um carrinho, com o carro aberto lá, dizendo o número para você ligar se você tivesse problema no complexo alemão. Então a gente não ligava para a polícia para resolver problema, a gente ligava para o exército. E tinha uma base do exército lá, entendeu? O cara mesmo te atendia, o próprio comandante lá te atendia. Então deu certo pra caralho, mano. O comecinho da UPP em si, depois que começou a desandar, né, moço? Quando jogou pra mão da polícia, assim, e começou a instalar as UPP, tipo, o exército saiu totalmente, aí o bagulho começou a andar pra trás. Bom, galera, já deu pra ver aí que a UPP foi instalada no Complexo do Alemão com a promessa de trazer uma vida melhor e colocar fim à violência diária enfrentada por seus moradores. Alguns moradores do Alemão tiveram essa percepção e destacam isso em os seus depoimentos, tá? Não, realmente deu uma pacificada no momento. Outros dizem que houve, na verdade, apenas a substituição de violência e do corte de direitos que eles tinham de um para o outro. Com o processo de ocupação, a violência passou para a repressão policial para alguns moradores e para alguns abusos de autoridade, segundo alguns moradores também. Um ano depois da ocupação, o comércio de entorpecentes já voltava a ocupar o seu lugar. Os tiroteios voltaram a ser frequentes e as próprias bases das UPPs viraram alvos dos criminosos e foram sendo sucateadas pelo programa mesmo, tá? Por falta de dinheiro do Estado. Ei, Brasilzão. O abandono do teleférico do Alemão, por exemplo, é visto por alguns como um símbolo do fracasso desse processo de pacificação do Complexo do Alemão. Olha tanto de energia que foi gasto. Vendido como símbolo da esperança, da reconstrução, o teleférico está parado e abandonado. Um investimento de mais de 200 milhões de reais que não trouxe muitas mudanças efetivas para o Complexo do Alemão. E como está o Alemão hoje, galera, neste momento que vos falo? Em 2021, o chefe de polícia civil, Alan Turnovski, deu uma declaração para o UOL, abre aspas, os gestores da ocupação colocaram a PM no terreno, mas a investigação ficou fora do projeto. Quando os comerciantes ilegais de entorpecentes voltaram, não havia apuração para entender os motivos. Com isso, a população voltou a ficar com medo e a se afastar do policial. Foi a falência do projeto dentro do Alemão. Lembrando que a gente trocou o termo que ele colocou por comerciante ilegal de entorpecentes, como a gente explicou para vocês. E eu termino esse vídeo, galera, com essa frase, com essa promessa de voltar aqui para vocês e explicar como está o Alemão hoje. Mas isso demanda uma outra pesquisa, despende mais energia para a gente conseguir entender isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos desculpe se faltou algo, porque sempre falta alguma coisa, é impossível abarcar tudo, mas a gente fez o possível para ver, rever, tratar o roteiro, para trazer o máximo possível de informação para vocês aí. Um abraço para a galera do Alemão, para os policiais que nos seguem também de Força e Segurança, para vocês, que são os nossos aliados aí, todos os dias estão inscritos, nos ajudando bastante. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se possível, vídeos como esse, grande, só são possível por conta do Apoia-se e do Pix e do seu like. Então se você puder nos ajudar no Apoia-se, faça sua assinatura a partir de R$2 por mês, você já tem recompensa. E se puderem, façam um Pix também para ajudar a gente aí monetariamente a tratar esses assuntos um pouco mais delicados aí, que muitas vezes não atinge a monetização que nós esperávamos. Um forte abraço a todos vocês, Joel Praviotti, um abraço de toda a nossa equipe.